Olá, boa noite. Vou gravar um vídeo aqui com o tema Aprenda do que o seu corpo é capaz. Então, eu vou trazer vários temas aqui. Vou trazer com as minhas palavras, apenas para compreensão, tá? Então, eu vou trazer uma partezinha de como o cérebro funciona, como é que funciona essa questão toda da nossa programação, porque tem muitas coisas a se desenrolar. Então, eu vou começar por uma pontinha aqui, mas a gente tem subconsciente, tem a questão da psicanálise, a questão do self, do ego, do coração, do corpo, enfim, tem muitas camadas aí, tá? Mas eu vou trazer uma pontinha aqui para que vocês consigam compreender como é que funciona a lei da atração e da cocriação, tá? Independente de você saber como isso funciona ou não, você atrai e cocria o tempo todo, tá? Eu vou ler alguns trechos aqui, porque senão eu acabo vagando muito nas ideias, então eu montei um roteiro aqui para eu poder seguir e trazer isso melhor para vocês. Então, assim, ó, qual que é uma das principais funções do cérebro, tá? Ele tem muitas, mas as duas principais é manter a nossa sobrevivência no tempo e economizar energia. Então, vamos ao entendimento, tá? O cérebro, ele é programado até os 7 anos de idade, desde a ancestralidade, gestação, nascimento e infância. Isso tudo tem provas científicas, tá? Inclusive sobre traumas passados através da genética, mas isso eu não vou entrar agora, tá, no assunto. Então, para que vocês entendam de uma maneira prática, lembrando que são exemplos, tá? Não deve ser levado à risca, né? Porque já dizia um ditado, cada cabeça é uma sentença. Sentença é uma palavra um pouco forte, né? Porém, é um ditado que tem uma certa verdade pensando agora. Vamos supor que uma pessoa ela foi criada num ambiente que não podia emitir opinião. Ela era considerada teimosa, desobediente, aconteceu várias coisas ruins com essa criança, tá? Surras, castigos, gritos, enfim, essa criança ela sofria muito. Apesar do sofrimento, o cérebro gravou, oxe, é assim que eu sobrevivo, é assim que é no meu sistema familiar. Com sofrimento, eu não posso emitir opinião, eu tenho que ficar quieto, eu não posso tentar fazer diferente, então ele aprende que é assim. E então, ele vai, você vai entender um pouco a analogia, tá? Então, apesar de ser assim, quando a gente cresce, a gente quer buscar uma realidade diferente, a gente quer sair daquele ciclo de sofrimento, porém a gente acaba por atrair situações iguais, desde chefe, emprego, amigos, relacionamento, que nos fazem sofrer. Por quê? Se eu sofro, eu não gosto disso, mas teu cérebro, ele é viciado. Para que vocês entendam a analogia, tá? Ele acaba viciando, ele cria um caminho neural naquele sentimento. Ele faz de tudo, mas de tudo, para te manter nesse ciclo, porque ele recebeu uma programação. É igual a um computador. Você executa ali a programação e ele vai executar aquela tarefa a qualquer custo. Assim funciona também o nosso cérebro. Ele vai executar aquela programação. É a lei da sobrevivência dele. Então, ele tem que economizar energia também. Ele tem que sobreviver e economizar energia. Igual lá os homens das cavernas, né? Ele tinha que economizar energia para poder caçar. Então, por que ele cria uma certa resistência ao novo? Porque uma situação nova terá que criar um novo caminho neural e isso exige muita energia e vai consumir muita energia dele. E é aí que entra a lei da atração. Inconsciente, mas entra. Vamos lá. Tem pessoas que não querem olhar, elas não querem olhar para o passado. O passado já foi. De certa forma, elas estão corretas, tá? Existem algumas maneiras de você conseguir dar um salto quântico sem olhar para o trauma, tá? Mas eu também não vou entrar nesse vídeo, porque esse salto quântico sem olhar para o trauma, ele exige um certo grau de amor, de não julgamento, de amar ao próximo sem julgamento nenhum, tá? E seria a tal da consciência crística. Então, a pessoa teria que ser uma pessoa muito iluminada para fazer esse salto sem precisar ir pela trilha do autoconhecimento, tá? Então, eu vou mostrar algumas aqui. Como eu falei, existem vários caminhos, várias técnicas, existem muito tudo, tá? Não tem só uma certa direção. Então, não olhando para o passado, o inconsciente ele vai cocriar para você, no automático, economizando energia do jeito que ele foi programado para fazer. Eu vou alguns exemplos, tá? Para melhor entendimento apenas, tá? São para entender, não quer dizer que se aconteceu isso, vai acontecer isso, mas às vezes a história pode fechar. Então, você tem você atrai, porque você atrai, tá?
Ele vai atrair, ele vai fazer com que você faça aquilo que ele quer. Uma discussão bem à toa. Nem foi aquela discussão, mas teu cérebro ele se aproveita dessa situação. Porque ele te deixa noite sem sono, ele te deixa com ansiedade, porque ele fica em busca desse sentimento o tempo todo. É um vício, igual uma droga. E não é só o cérebro, tá? Como eu falei, tem mais coisas, mas vamos falando assim para que a compreensão ocorra. Então você pode atrair relacionamentos ruins, chefes ruins e várias situações ao qual você foi programado a sentir. Então, quanto mais hostil o ambiente que você foi criado, mais sentimentos ruins você vai atrair. Como ele atrai? Nosso corpo possui vários neurônios, várias frequências, nosso cérebro emite sinais igual Wi-Fi, tá? Então você irá atrair aquilo que está emanando, consciente ou inconscientemente. Então, às vezes, a situação que eu citei acima, relacionamento, chefe ou amigos, eles nem são pessoas tão hostis, mas você mesmo cria um cenário para poder sentir aquilo, aquele sentimento ao qual foi programado. Então, teu cérebro ele quer sentir aquele sofrimento e quando ele sente, ele... agora eu estou em casa, agora eu estou vivo. Então, ele faz você adentrar de novo naquele mesmo ciclo de sofrimento. Então, é onde que entram aqui as pessoas que vendem isso. Lei da atração, cocriação, mas é preciso saber a qual frequência, quais cérebros você está condicionado para você poder limpar e poder, então, cocriar e atrair de forma consciente e não inconscientemente, tá? Então, como é que você faz isso? Trazendo consciência aos seus atos, tá? Existem várias técnicas que podem ser aplicadas. Por exemplo, a constelação, onde mostra onde um trauma ou uma doença ou uma situação pode estar apontando, né? Sabe aquele ditado, se doeu a seu? Então, sempre que algo te incomodar, verifique em seu corpo aonde isso está sendo refletido e comece a se questionar. Briguei com alguém, isso me fez mal? Em qual situação isso pode estar ligado? E aí, após eu descobrir o que faço, né? Primeiro, agradeça muito pelo problema ter te mostrado que você precisava curar em si mesmo, né? E aí, a partir daí, você começa a buscar exercícios de cura, tá? Vou citar alguns exemplos também. O teu marido chegou bêbado em casa, por exemplo. Nenhuma mulher gosta, né? Nenhuma mulher gosta de ver, que lindo, meu marido bêbado. Mas tem algumas que realmente sofrem com isso, sofrem muito, brigam muito com o marido, às vezes por dias, tá? Mas aí você pensa, tá? Mas por que eu sofro tanto? Aonde que isso está ligado? Em que trauma isso pode estar ligado? Então, pode estar ligado a um pai, uma mãe, um irmão que bebiam e eram violentos quando chegavam em casa, ou brigavam, né, quando estavam de porre. E aí uma pessoa ao lado mesmo que a pessoa não seja violenta contigo, tá? Ela pode chegar apenas bêbada, chegar na cama e dormir, não fala nada e no outro dia, nada. E você lá, muito braba, porque ativou o gatilho. Esse é o tal do gatilho, se você já ouviu falar, ele ativa um gatilho de um trauma, um gatilho de violência, de gritos, enfim, de várias situações que você possa ter vivido quando você via uma pessoa bêbada. Então, ele ativa esse tal do gatilho onde que você sofre. Então, para ajudar nessas reprogramações, aí tem que exigir um certo autoconhecimento, conhecimento com um terapeuta, um psicólogo de confiança para te ajudar nesse processo, tá? Por que eu gosto da constelação? Ela é um dos métodos, né? Você vai chegar e vai ver o porquê que esse sentimento, aonde ele leva. Então, ela vai te mostrar que isso vai te levar para o teu pai, para tua mãe, a idade e o tempo que ocorreu aquele sofrimento que te traz ainda nos dias de hoje. Então, a constelação, ela faz com que você economize tempo e dinheiro, porque numa sessão de constelação você descobre aonde o trauma está ligado e a partir dali você começa o tratamento. Então, como eu te falei, existem várias técnicas e essa é uma delas. Então, aos poucos aqui, hoje eu te trouxe como o cérebro funciona para você entender. Às vezes você quer dar um conselho para alguém, né? Sai desse relacionamento, né? Mas ela tá ligada naquilo e o cérebro dela sempre vai atrair aquilo ao qual ele foi condicionado, tá? Então, nosso corpo, nosso cérebro, ele tem sinais, ele vai atrair aquela situação para ele ao qual ele precisa. Então, a gente precisa entender o que tem, né, na gente de programações para que a gente possa conseguir, a partir daí, ter o tal do livre-arbítrio, né? Então, a gente tem até um certo livre-arbítrio. Isso é uma discussão, assim, que a gente pode ficar horas falando. Porém,
O verdadeiro livre-arbítrio começa quando você entende o que você faz e o porquê que você faz. Aí, a partir dali, você pode começar a pensar e a querer agir diferente.